Bem, pessoal, dando continuidade à demonstração do sistema, nesse momento aqui eu vou fazer um overview, tá? Geral a respeito das funcionalidades que a gente tem dentro do Synapse. Classificadores e predições. Eu tenho várias formas de criar modelos dentro do Synapse. Eu posso definir classificadores, tá? Eu posso definir extração de conteúdo de documentos e eu posso também trabalhar com modelos genéricos, inclusive visão computacional. Embora esse tipo de modelo não esteja contemplado dentro da plataforma, no caso da visão computacional, o treinamento supervisionado. Mas ainda é possível que você versione e crie novas versões, utilize a parte de versionamento desse modelo dentro da plataforma, o que já é uma vantagem tremenda. Tá? A gente pretende no futuro, de acordo com a necessidade do projeto, incluir também essa possibilidade de podermos trabalhar o treinamento supervisionado de modelos de visão computacional dentro da plataforma. No momento para classificadores, como é que eu faço a atividade? Vou pegar um exemplo clássico aqui que nós temos de um modelo que se chama tipo movimento magistrado. Eu crio um novo classificador, defino um nome para ele, defino quais são os rótulos que eu quero aplicar. Tá? A função do classificador é o quê? Dado um novo documento, dentro daquelas rótulos ou classes que eu treinei, os documentos que eu coloquei para submeter o treinamento do meu modelo, ali na rede neural, ele vai me dizer do que se trata, vai fazer uma predição a respeito do que se trata o conteúdo daquele documento. Então, nesse caso aqui, nós usamos um modelo da TPU, mas nós estamos pegando aqui apenas 46 exemplos, porque nós precisávamos de uma quantidade mínima aí de exemplos para poder gerar esse modelo. E convencionamos, isso também é a critério da equipe, que precisaríamos de pelo menos 1000 exemplos. Ok? Fizemos uma pesquisa em nossa base e encontramos 46 movimentos que tinham pelo menos 1000 movimentos. 1000 documentos, perdão. E então, criamos esse classificador. Uma vez criado o classificador, nós importamos esse dataset, fazendo a referência daqueles documentos, tá, a cada uma daquelas classes. Como que isso aqui é feito? A gente vem através dessa interface, que é disponibilizada pela equipe de curadoria, e utiliza o processo de reclassificação, tá, de documentos, onde eu tenho aqui 44.365 documentos que foram um a um, ok, validados. Alguém lá do negócio visualizou esse documento, verificou se trata de classe execução e cumprimento de sentença. Sim, ele valida. Se não, ele escolhe uma entre as outras opções que estavam disponíveis. Tá? Isso aqui é predefinido no momento em que você cria o modelo. Caso não se trate de nenhuma dessas, ele vai fazer o quê? Ele vai invalidar. Então, esse documento não é válido, não está classificado, não faz parte de nenhum dos rótulos que a equipe lá de Data Science definiu. Fez esse processo de validar ou invalidar, passa para o novo documento. Então, ele vai fazendo esse processo em cada um dos documentos, ok? 4.365, vai validando, 4.300 vai passando para o terceiro, até chegar no último documento. Uma vez que a gente tenha finalizado esse processo, a gente gera uma nova versão, com documentos válidos, para que a gente possa ter, a partir daquela versão, um algoritmo que vai ser atrelado e gerado um novo modelo. Esse modelo de tipo movimento magistrado, a função dele, vamos pegar aqui um exemplo. Tem aqui um. Eu posso estar utilizando. Então, aqui eu tenho documentos dos quais eu já sei do que se trata, e eu vou estar colocando nesse meu modelo para que ele me informe do que se trata aquele documento ali. Então, a gente criou aqui dentro do sistema uma área chamada editor, que tem por única função demonstrar como que se comporta, tá, o modelo em relação à aplicação cliente. O Synapse ele não tem a função de trabalhar a interface com o cliente. Ele vai simplesmente prover a API que o sistema cliente irá consumir. Então, coloquei aqui, vamos ver do que se trata. Vou selecionar aquele modelo na sua versão 1. E ele está dizendo aqui, ó, julgo procedente o pedido, que se trata justamente daquilo que estava marcado. Coincidiu, ele acertou. Então, esse movimento realmente se trata disso. Lembrando que esse exemplo que eu estou utilizando aqui para ser confrontado, ele não foi utilizado, tá, na base de treinamento. É um exemplo do qual o modelo desconhecia, tá, o seu conteúdo. Como é que isso vai operar com o sistema cliente? Da seguinte maneira. Deixa eu selecionar aqui. Vamos fazer novamente a aplicação.
É uma API. Vou selecionar novamente aqui o meu modelo. E ele gerou, tá? Aqui a gente consegue visualizar que ele fez uma consulta lá no modelo tipo movimento, magistrado, na versão 1. Aquele tracinho significa que ele está na raiz, ok? Mas poderia não ser a raiz. Essa é uma das vantagens também da plataforma, onde eu posso segmentar em domínios. Eu posso ter diversas instituições operando dentro da plataforma de forma individualizada, em relação à concepção dos dados, o treinamento supervisionado, e ao mesmo tempo eu posso ter a utilização dos modelos em produção por cada um desses entes de forma compartilhada. Então, deixa eu demonstrar como é que isso funcionaria na prática. Eu tenho aqui os domínios. Interface. Então, eu tenho aqui os domínios. Aquele domínio, aquele meu modelo estava na raiz, mas eu poderia ter modelos sendo criados em diversos subdomínios. Então, se a gente tivesse uma estrutura no qual diversas instituições utilizassem a plataforma, cada uma teria o seu domínio e poderia criar subdomínios internos, igual aqui no TJRO, onde tem o administrativo e o judiciário. E o que está aqui no TST não é visualizado pelo que está aqui no CNJ e vice-versa, exceto, ok, a possibilidade de utilizar os algoritmos que foram utilizados por aqueles modelos, mas os datasets, a base de dados, não, elas ficam individualizadas. As equipes trabalham de forma separada. É como se o ambiente fosse único para cada um. Então, esse meu classificador, como é que ele funciona isso dentro da plataforma? Deixa eu acabei saindo, vamos logar novamente aqui. Treinador, treinamento. Revalidar minha sessão, que havia perdido. Então tá. Como é que isso se comporta dentro do ambiente de produção? Vamos demonstrar isso aqui através de um vídeo. Eu tenho aqui um vídeo que demonstra o uso do Synapse através de um sistema cliente, que é o sistema módulo gabinete. Que vai fazer justamente aquele processo de classificação de um despacho. Vai informar qual que é o fluxo dentro da árvore da TPU que mais se relaciona àquele despacho. Porque ele está demonstrando a área, tá? Esse ponto aqui, que ele está circundando, é justamente o ponto dentro do sistema cliente, onde a API está sendo consumida, tá? Ela vai ser, o retorno dela vai vir aqui, e a informação que vai ser encaminhada é justamente o texto que está sendo minutado. Aqui nós temos um documento que já traz um movimento selecionado, então era um movimento que já havia sido realizado, minutado, é um texto do minuto anterior, então ele está demonstrando simplesmente para poder mostrar. A partir do momento que ele começar a editar o texto, a aplicação vai enviar uma solicitação ao Synapse, que vai retornar, através da API, uma resposta acerca do conteúdo, que no caso foi o texto enviado. Sugestão de movimento vai aparecer justamente aqui. Ok, 220, julgado improcedente o pedido. Coincide justamente com o exemplo que estava já marcado naquele despacho. Tá? Então, essa é uma demonstração de como que o sistema cliente vai operar em conjunto com o Synapse. Lembrando que o Synapse não é o sistema final. O objetivo dele é só fornecer a API, se é que assim a gente pode dizer como só, para que o sistema cliente faça o processo, as regras de negócio internamente. O que poderia acontecer ali naquele exemplo? O usuário poderia estar efetuando a seleção do que a IA ofertou, ok, ótimo, melhor situação possível, ou ele poderia estar selecionando uma opção diferente. Nesse caso em que o usuário seleciona uma opção diferente do que a IA sugeriu, retorna para o Synapse uma informação, tá, de que a IA errou, vamos dizer assim. Ou no caso em que o humano selecionou uma opção e a IA ofertou outra. Nesse caso, vai vir aqui para um
uma área que a gente chamou de reforço, que vai ficar uma pendência, listar pendentes de reforço. E aqui vai estar informando que aquele documento, a gente guarda também aquele documento, houve uma interação entre a IA sugeriu uma opção tal e o humano sugeriu outra opção. Para que serve isso? Dado uma quantidade X de exemplos de pendentes de reforço onde a IA errou, a gente vai submeter para um terceiro humano que ficará encarregado de dizer quem estava certo e quem estava errado. Uma vez que isso seja feito no sistema, nós teremos uma nova massa de dados que poderá ser utilizada para poder fazer um reforço no modelo, gerando assim uma nova versão, uma acurácia maior, que não venha a errar naqueles exemplos similares, né, no caso onde ela errou anteriormente. Uma das opções que a gente também mantém aqui é de predição. Também tem a mesma funcionalidade, que é de registrar tudo aquilo que acontece na produção. Então, nós temos aqui 6.040 predições realizadas, nas quais foram registradas a convicção, qual foi a classe escolhida e qual foi o classificador que foi ofertado. Para que serve isso? Mesma finalidade. Retreinar o modelo de IA de acordo com o uso dele. Então, dado uma quantidade X de exemplos novos, então aqui nós temos um histórico, tá, de quantas vezes cada exemplo foi submetido. Eu posso acompanhar a acurácia, a convicção é a acurácia, é a certeza com qual a IA está ofertando aquela opção ali. Dado isso, são exemplos novos, eu posso definir que eu vou selecionar todos os exemplos de um determinado modelo, no qual a IA teve uma acurácia superior a 57%, e vou gerar um novo modelo com aqueles exemplos. Então, quanto mais o sistema é utilizado, mais eu tenho possibilidade de melhorar a acurácia dos meus modelos. E isso é feito também de forma transparente. A equipe que trabalha no Data Science não precisa ficar preocupada com o que está acontecendo na produção. Ele tem esse retorno de forma automática e pode estar reutilizando esses exemplos para poder retreinar o modelo. Outra função também, que é uma preocupação que se tem em relação à IA, é a auditabilidade do que está acontecendo. Então, através dessas predições e de todo o pipeline do Synapse, a gente consegue, desde o momento de concepção do modelo, tá, onde eu vou colocar o meu viés, eu vou definir quais são os rótulos que eu quero colocar, se tratando de classificador, quais são os parâmetros que vão estar contidos no meu algoritmo, os meus exemplos, eu consigo verificar, como a gente acabou de ver agora há pouco, quem treinou, certo? Aqueles exemplos, quantos exemplos foram utilizados para o treinamento e a predição que foi realizada. Então, desde a concepção do modelo até o momento em que eu tenho o modelo em produção, é rastreável e possível de auditoria. Então, no caso em que seja necessário uma auditoria naquele modelo que gerou algum tipo de oferta de predição, em que alguém que teve um processo, teve uma atividade que foi impactada pelo algoritmo, no momento que ela solicitar uma revisão, é possível demonstrar para ela o que foi que aconteceu, né, baseado em todo o histórico desse modelo, né. Em uma rede neural não é possível você definir o ponto em que o fluxo aconteceu, isso seria impossível, não há como a gente fazer isso. Mas é possível a gente fazer o processo inverso, de execução, desde a concepção e treinamento do algoritmo até o momento em que ele está sendo colocado em produção. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, está ficando um pouco extenso, e no próximo a gente continua, tá? Eu vou falar a respeito de mais algumas funções do sistema e demonstrar algumas outras funcionalidades em relação à criação de modelos para a extração de conteúdo.